Edição, né? Essa que foi aí do último salto dela. Fica a expectativa dos atletas brasileiros que daqui a pouquinho vão estar na pista, né? O Quadó e o Vicente Lenilson. Nessa sexta-feira 13. A gente falou que o Lenilson venceu a prova dos 60 metros em 2008 com 6,58. A gente acabou de ter a prova dos 60 metros das mulheres com 7,30, né? Dá para se ter aí um pouquinho o panorama da diferença de velocidade de final de prova, né, entre os homens e as mulheres. E essa diferença fica gritante, né? Quanto menor a distância, os homens usam mais a potência muscular que eles naturalmente têm e fazem essa diferença de 1 segundo e tanto. O tempo final entre homens e mulheres nos 60 metros. Agora é a vez da Nana Djimuida. Mais uma vez, mais um salto em distância. O forte dela é o heptatlo, uma atleta de heptatlo bem ranqueada, inclusive, e fazendo a prova do salto em distância. Aí os atletas usam, de provas combinadas, usam as provas individuais, ou salto em distância, ou salto em altura, algum outro lançamento, alguma coisa assim, para melhorar tecnicamente para o heptatlo. Mais um atleta que vai aí no salto em distância. Também usou ali praticamente muito da tábua, né? A Upshaw. A Grace Upshaw. Ela que participou do Campeonato Mundial de 2003. Também dos Jogos Olímpicos de Pequim, como o Lauter lembrou aqui pra gente. A pista do salto em distância exatamente ali no meio, né? Você percebe como existe uma diferença muito grande, né, na extensão da pista, visualmente, né, um espaço muito mais compacto aí para a disputa das provas. Essa daí é a Jana Veldakova, eslovaca, 6,53 em Praga em 2009. Pareceu ter queimado, né? Eu acho que ela usou e abusou da tábua de impulsão. Não existe a menor dúvida, né? A Keila foi a que usou, né, com excelência ali a tábua de impulsão, né, no limite. A Veldakova, né, forçou aí nesse primeiro salto. Portanto, aí não conta esse primeiro salto aí da atleta da Eslováquia. Existe um equilíbrio muito grande entre essas 8 atletas que saltam entre 6,60 e 6,88, 6,89. E a Keila está no páreo, ela pode sair daí vencedora. Se ela encaixar um salto bom, mesmo tendo a Grace Upshaw, que talvez fosse a principal adversária dela, briga boa, hein? Essa parece ser a Rybalko, né, ucraniana. É ela mesmo, né? A Rybalko ucraniana, o número 88, Vitória Rybalko. Ela foi terceira na Copa da Europa de temporada passada, 2008, com 6,51. E ela tem 6,82 como melhor marca. Volta estava falando da Keila, né? A Keila chegou a saltar 6,88, né? Isso nos Jogos Olímpicos, né? Acabou na 11ª colocação. 6,30, essa foi a marca da Rybalko na sua segunda tentativa. A Rybalko fica ali na expectativa do seu outro salto. Vamos então acompanhar agora a Keila, que vai para mais um salto. A brasileira Keila Costa. Ela que usou muito bem a tábua de impulsão na sua primeira tentativa. Ela vai para a segunda tentativa. A atleta brasileira Keila Costa, pernambucana. Vamos lá, junto com a Keila. Tá mais solta agora, só que eu acho que ela beliscou ali a massa na tábua de impulsão. Deu a impressão realmente de ter ultrapassado, ó. Mas ela tá forçando, hein, Lauter? Ela foi mais veloz, partiu mais veloz pro salto. Com isso vai existir a necessidade de ela trazer a marca de início de corrida um pouquinho para trás. Enquanto a gente vai acompanhando também aí, mais uma das provas ali. Parece ser a prova masculina, mas né? é um revezamento talvez nacional ou alguma coisa que
não seja uma prova internacional, não. Notou aqui embaixo os atletas trocando, passando bastão para outros atletas. É o famoso revezamento 4 por uma volta. 4 por 200. Uma volta, portanto, para cada um dos atletas, né? 4 atletas envolvidos. Lembrando que o salto com vara e o salto em distância, né? As duas competições vão acontecendo paralelamente, o masculino e o salto em distância feminino. As provas principais marcadas do dia, né? Que é a volta dos 60 metros. Esta aí é a prova masculina de 4 por 1. 4 por 1 volta. Pelo sinal sonoro, é a última volta, é o último homem do revezamento passando. Deu para notar naquela tomada anterior a curva como eles fazem com auxílio daquela inclinação. Nesse momento, a pista é um pouco mais inclinada, ajudando um pouco o atleta a se manter na sua raia. Aí terminando, portanto, ali naquela reta oposta, encerrando essa prova do revezamento. Muitas vezes acontece isso também nessas provas internacionais, né? Os milhas indoor de atletismo, onde é aberto, né, para algumas outras competições também, até para aproveitar o calor do público, onde você consegue marcas melhores com incentivo, né, Lauter? E o mais importante nessas provas, nessas reuniões, nessas competições indoor, o atleta realmente entrar em ritmo de competição. E isso acontece trazendo também atletas, por exemplo, corredores de 100, 200 metros, sempre mais vontade correndo nesse revezamento, eles vão, se inscrevem, formam equipes, não são equipes de países nem de clubes. Olha aí, a recordista, a detentora do recorde francês com 6,84, essa daí é a Louise Lessur. Está no Mundial de 2000 em Valência, em 2008 em Valência. Ela estava reclamando de alguma coisa ali, tirando um pouquinho a concentração dela. Já deu para notar o que é. Mas as provas indoor têm esse perfil de show. O atleta vai ter que entrar com certo fair play. Se quer entrar em provas indoor, ele tem que ter esse certo fair play para aguardar um pouquinho. É a prova do salto em distância para mulheres. Enquanto isso vai acontecendo a prova do salto com vara para homens. Nós vimos já duas provas preliminares dos 60 metros. Daqui a pouquinho teremos a prova dos 60 metros para homens também, com duas provas classificatórias. Ela continua reclamando, enfaticamente ali, gesticulando bastante. Também, né? Olha só. E ela é da casa, né? Grace Upshaw ali atrás, rindo, balançando a cabeça também. É que o problema pro atleta não é muito legal, ele já fez todo o aquecimento, fez o trabalho, já fez o primeiro salto e de repente tem que parar um longo período para que tenha essa apresentação exótica de dança. Louise Lessur, francesa. Ela que foi quarta colocada, portanto, no Mundial em Valência. Chegou a marcar 6,9 nessa temporada já em Moscou. 6,9 é muito fraco, ela vai ter que melhorar aí. Desequilibrou, não finalizou bem o salto. Não foi com velocidade também. O salto foi conservador. Essa tomada mostra exatamente ali na hora que os juízes analisam o salto, né, para validar ou não. Hora da pisada ali na tábua, do pisão na tábua, você vê que o juiz estava acompanhando. Sua segunda tentativa, né, não parece ter sido aí satisfatória. 5,78. O salto dela foi bem ruizinho. Ela não trabalhou com velocidade, a aproximação com a tábua de impulsão, e também a finalização do salto foi muito ruim. A televisão francesa continua aí mostrando, né, a atleta, seu país conversando aí com o seu treinador. Fica difícil aí de entender, né, só pelo... Que dá pra notar que ela levou uma bela bronca. Vamos ver agora a Grace Upshaw, americana.
8ª colocada no Campeonato Mundial de 2003 e nos Jogos Olímpicos de Pequim, dos 6,30 metros já nessa temporada. Ela conseguiu em Boston. A gente vai vendo mais um atleta francês, o Lavillenie, 5,62. Ele conseguiu na sua primeira tentativa. Não conseguiu passar do sarrafo dessa vez. Liciano já saltou 5,81. Fechou o ano de 2008 como o número 1 da Europa, indoor. E olha só, agora a preparação da primeira bateria dos 60 metros para homens. Trazendo o Codó, José Carlos Moreira, que nesse momento ele está um pouco mais veloz do que o Vicente Lenilson. Então tem mais chances de vitória. Eles tem que chegar entre os 3 primeiros de cada uma das baterias para poder disputar a final. Muito bem, os atletas vão ser apresentados nessa prova dos 60 metros para homens. Aí o atleta do Canadá. Este aí é o Jared Connaughton. Jared Connaughton do Canadá. 6,64. Chegou a marcar ano passado. Lemaitre, o francês. Marca na raia 2, Christophe Lemaitre. Esse é o Emelise, nigeriano. Peter Emelise. A gente vai vendo aí o Codó, portanto, na raia 4. Na raia 5, um italiano, Simone Pollio. Bem veloz Simone Pollio também, então boa largada. E mais um francês, hein? Delepine, que larga na raia 6. A expectativa, portanto, do brasileiro, Codó, que larga na raia 4. Dos 6 atletas, o Codó que tem o melhor tempo nos 60 metros esse ano. A gente lembra que ele já conseguiu uma excelente participação na prova dos 60 metros, como o Lauter lembrou aqui pra gente. Vai largar ali de vermelho na raia número 4, essa que é a prova dos 60 metros. Aí o campeão olímpico em Pequim, Steve Hucker. A prova do salto com vara, né? Ainda não mostraram se essa é a primeira ou segunda tentativa dele. A prova do salto com vara para homens já vem acontecendo desde o início aí do dia. Ele venceu com facilidade. Parece a primeira tentativa dele, passou com bastante sobra ali. Vamos ficar também na expectativa para ver como que ele ultrapassou. 5,62, né? Ele passou a primeira tentativa de 5,42, já aumentou em 20 centímetros, está com 5,62, portanto, aí na sua primeira passagem, passou realmente com muita folga, hein? Teve que tirar só o braço. Prova dos 60 metros para homens. O brasileiro Codó na raia número 4. Prontos para essa prova? É o Meirin Indoor de Paris, na França. Lá vão eles. Não vale, não vale. Alguém queimou a largada. O Codó que fez um trabalho de base muito forte, inclusive com um centro de treinamento. Centralizaram treinos de velocidade em Presidente Prudente em novembro, dezembro, com os olhares atentos do Jaime Neto. Ele agora que está, o Codó que agora está em Bragança Paulista, um centro de treinamento novo lá com uma pista maravilhosa, tendo todas as condições de desenvolver o potencial dele. Fala-se muito no potencial do Codó, eu acredito que ele seja realmente uma pedra bruta a ser lapidada e o Codó pode dar muito trabalho. O Lenilson e o Codó que estão aí em provas separadas, né? O Lenilson daqui a pouquinho vai participar dessa prova dos 60 metros, né? Foram companheiros de revezamento, né? da equipe brasileira do revezamento em Pequim. Também no Mundial de Osaka de 2007. São atletas que estão acostumados a competir juntos. Codó que já venceu o Meirin de Linz na Áustria com 6,64, né? Ficou aí 1/100º do recorde sul-americano, que é do Vicente Lenilson. 6,58. Vamos então ir para a segunda largada dessa prova dos 60 metros. Eliminatória, a primeira eliminatória dos 60 metros. Você vai vendo exatamente aí no centro da sua tela o brasileiro, o Codó, que vai para essa sua primeira tentativa de classificação
o José Carlos Moreira. E é interessante ele ao lado do italiano Collio, porque os dois largam muito bem, então o Collio vai poder puxar bastante o Codó. Simone Collio que larga na raia número 5. Aí vão eles. Expectativa na raia 4 de vermelho no centro. Outra largada queimada. Me pareceu o próprio Collio, ou o canadense, mas o Collio largou muito bem, mas tão bem que eu pensei que ele tivesse queimado e provavelmente tenha sido ele. É, a raia 5, hein? Pareceu aí o Collio ter realmente largado de forma errada. Queimou a largada aí o atleta italiano. A largada dele foi tão boa que queimou. Numa situação dessa, Lauter, 2 largadas queimadas consecutivas, né? O atleta segunda, passa a ser um pouco mais conservador também. Outra coisa, né? na segunda, por exemplo, pelas regras normais, o atleta estaria desclassificado. Normalmente nas provas de atletismo fica ali a bandeira, né, o cartão, né, de advertência, ia ser dado apenas na segunda tentativa queimada nas provas indoor. Né? A expectativa ali do Codó, os atletas vão voltando, por enquanto a gente não vê aí o italiano na raia número 5, né? Parece que ele realmente foi eliminado, então. É que teve a primeira queimada, né? Primeira falsa largada. Não consegui definir de quem tinha feito, mas isso não importa, porque fosse quem fosse, a segunda largada queimada, o atleta estaria desclassificado. Ele reclama um pouco ali. A gente viu ele voltando, também o atleta canadense só agora vai aparecendo ali. E o árbitro deveria apresentar primeiramente para o atleta que queimou, para depois dar a advertência para todos os outros atletas, mas não aconteceu isso. Continua mais uma vez aí acompanhando agora a prova no salto com vara. Está tendo início a prova masculina. O atleta superando ali a marca de 5,64 e voltam todos para a pista, né? É. Portanto, a advertência foi apenas geral, né? Nenhum atleta foi eliminado, apesar das 2 largadas queimadas. Aí o pedido de silêncio, os atletas se concentrando para a largada. A terceira largada nessa prova dos 60 metros. O Mirim Indoor de Atletismo que você vai acompanhando com imagens de Bercy. Agora sim, largada boa. Codó na raia número 4. Aí tentando apertar o ritmo no finalzinho e não consegue. Parece que o italiano chega na primeira posição. O Codó ficou ali entre os 3 primeiros. Lembrando que essa é apenas a primeira prova eliminatória dos 60 metros. 6,63 foi a marca. O Collio mais uma vez largou bem. E o Codó foi junto, só que Bela, mais uma vez, o tempo de reação dele é impressionante. O Codó veio se recuperando. Chegando muito difícil ali. A gente está entre os 3 ali. Ali na raia número 2 também, né? O francês Christophe Lemar projetou muito o tronco para frente. Talvez ele tenha até vencido essa série com esse movimento do tronco para frente, essa projeção intensa. Percebe que o Codó perde um pouquinho ali a linha, né, da pista. Essa cai um pouquinho para a esquerda. Essa correção pode tirar centésimos, milésimos de segundos aí, importantíssimos, né, Lauter? Pode. E ali pode ter sido até uma falha, já que a perna esquerda dele pode ter falhado um pouquinho e ele desequilibrou um pouco. Fica esperando aí a confirmação, né, o resultado oficial dessa prova dos 60 metros. Aí o Collio que largou e queimou. A gente vai ver. Parece que o Codó fica... Bom, segundo, talvez. Ou terceiro. Não, quarta posição. Os 3, e agora? 6,64. Os 3, 6,64. Collio com 6,62 foi o vencedor da prova. Depois o nigeriano, o francês e o brasileiro, todos com 6,64 nessa prova dos 60 metros. Mais uma vez aí acompanhando a francesa no salto em distância. Luiz Lezé. Terceira tentativa dela. Um pouco melhor do que os anteriores, Lauter. Bem pouco, né? Talvez chegue aos 6 metros, mas ela tá lenta, tá pesada. A atleta não tá nem próximo da melhor forma dela.
para o amigo telespectador ter uma comparação, né? Poder ter uns números para poder comparar. Essa marca de 6,64 do Equador, junto com os outros dois atletas, bem abaixo, né, do que ele conseguiu fazer em Linz, na Áustria, no último dia 3, 6,59, né? Também tem que se levar em consideração que aquela foi a terceira largada consecutiva, mais um atleta vencendo aí também o sarrafo com muita facilidade na prova do salto com vara. Essa é o Lavillenie, né? É o Renaud Lavillenie, francês. Chegou a fazer 5,81 em Moscou, ele não mostrou o salto dele. Agora a gente vai acompanhar mais uma vez o salto em distância feminino. Outra que refuga também aí, e parece que acabou ficando nessa tentativa. Esse que é o Tim Mack, o americano. Tim Mack, um atleta importante, ele é campeão olímpico, foi campeão olímpico em Atenas. Em 2004. Tentando voltar à forma. Essa prova do salto em distância, a gente viu a Ribal saltando, a Upshot também. E agora a gente vai para a prova que tem o Vicente Lenilson largando também na raia número 4. É a segunda prova dos 60 metros. O Equador ficou ali junto com outros 3 atletas empatados com a marca de 6,64. E agora vai ficar naquela expectativa também, primeiro, para ver qual vai ser a marca dos atletas dessa segunda prova dos 60 metros. Eu acho que o critério de desempate acaba sendo por aí, né? Mas se for por tempo, vai ser um problema sério, né? Que de repente 2 vagas para 3 em 6,64 vão ter que fazer rapidamente uma raia a mais ali para a largada. Normalmente as pistas de atletismo têm essa raia extra, né? Exatamente para esse tipo de caso, quando os atletas, né, existe aí um empate técnico e permita para que seja colocado mais um atleta na disputa da prova. Vamos ver se isso que vai acontecer nessa prova dos 60 metros. Nós vamos ter aí atletas dos Estados Unidos com 3 atletas nessa prova. Começam a ser apresentados, um deles é esse, é o Marcos Barroso, o americano. É um atleta que não tem muito histórico em termos de atletismo, indoor e ao ar livre. Aí ele é um dos 3 atletas americanos. Ao seu lado ali, na raia 2, tem o Anson Herring, um atleta canadense. Pois é, Anson Herring é um atleta que tem marcas nos 100 metros, nos 200 metros. Tem 6,67 esse ano. Aí o Henry. É a concentração do Anson Herring. Mais um atleta americano, Carlos Moore. Esse sim tem experiência em provas indoor, muito veloz. Esse ano já fez 6,55. Aí o Vicente Lenilson, o brasileiro que larga na raia número 4, 6,62 em Genk, vencedor da prova de ano passado. Venceu, exatamente. Foi apresentado ali também o outro americano, Abdemi Omou, e o Emmanuel Gompissot, atleta francês também aí, para delírio do torcedor. O Carlos Moore ali, que o Lauter destacou, né, tem a sua melhor marca nessa temporada em altitude. Flagstaff nos Estados Unidos fica aí a praticamente 3.000 metros de altura. Isso facilita bastante nas provas de velocidade. Região de montanha, de muita neve, no Arizona. Aí o Lenilson de vermelho também largando na raia 4, assim como foi o Equador. O Lenilson, que já conseguiu uma marca, tem aí uma marca maravilhosa nessa prova. O Equador fez 6,59 esse ano no dia 3. A expectativa da largada da prova dos 60 metros. O atleta brasileiro na raia número 4. Aí vão eles, largada é boa, hein? Largou muito bem. Largou bem o Lenilson, vai liderando a prova por enquanto, vai tentando conter a chegada, vence muito bem. 6,63, uma prova mais lenta, curiosamente, do que a primeira, apesar de termos aí das 3 largadas em falso. Na terceira largada, às vezes o atleta nem se desgasta tanto, acaba relaxando um pouco mais. Mas a largada do Vicente Lenilson foi muito boa. Agora, Lauter, o que pode acontecer é que a gente pode classificar se os 3 atletas ficaram com 6,64 na primeira bateria, né?
E os organizadores vão fazer um ufa de... A gente percebeu ali na largada do Elenilson, quando a primeira passada dele é com a perna bem mais aberta. Faz parte da técnica de largada. Os atletas, os pés ficam bem afastados entre eles nas primeiras 4, 5 passadas. Depois, no final, você nota que se eles pudessem correr numa linha de trem, eles correriam sobre uma dormente apenas, né, numa linha só. Olha, o Omo praticamente invadiu a pista, hein? Tava quase pisando ali em cima da faixa. 6,62, e olha, os atletas que ficaram com 6,64, todos garantiram a vaga. Demi Omo, 6,67, seria aí o quinto colocado a conseguir aí a vaga. Vamos ver se a gente consegue agora ver aí o parcial da Keila Costa, né? Por enquanto não foi mostrada, a sua quarta tentativa no salto em distância. São os 3 atletas brasileiros que estão participando dessa prova em Bercy, em Paris. É a concentração da Keila, a sua quarta tentativa no salto em distância. Usou muito bem a tábua de impulsão, se ela não queimou, ela fez um belo salto. Lembrando que a campeã olímpica Maureen Magen estava inscrita na prova pelo técnico Nélio Moura, mas vai ficar de fora, né? Ela parece ter sentido dores no joelho, vai se poupar, portanto, para a temporada de pistas abertas, né? Inclusive a Maureen viajou para a Europa e vai acabar não participando dessa primeira parte da etapa indoor do treinamento das competições dos atletas brasileiros. Você que vai acompanhando conosco a prova e novamente a imagem da Keila Costa no seu salto em distância. Você dá para perceber exatamente ali a tomada. Ali foi no limite, hein? Mais uma vez ela usou muito bem a tábua de impulsão. Impressionante. Em 4 tentativas, em 2 ela foi ali no máximo. 6,64. Provavelmente esteja liderando. Marca de 6,64 para Keila Costa, portanto, aí no salto em distância. A gente vai vendo aí o francês Mesnil também para mais uma tentativa, obviamente com as provas sendo disputadas em Bercy, em Paris, né? A televisão francesa vai trazendo aí as imagens para a gente, né? Mostrando os atletas da região com mais destaque, né? Como é o caso aí, esse que vai para o salto com vara. Em Levin também, na França, né? O Vicente Lenilson chegou a marcar 6,67 na primeira série dos 60 metros, acabou na 4ª colocação. Então, tempo praticamente idêntico ao que ele fez dessa prova de hoje. A gente vai vendo aí o francês na sua tentativa do salto com vara e consegue vencer. Ele foi segundo no Campeonato do Mundo em 2007. A França já teve uma escola forte com vara no começo da década de 80. Com Vigueron, mais 2 ou 3 atletas que lideraram o ranking mundial por bastante tempo, até a chegada meteórica de Sergei Bubka.